já também estendido a indicação do meu mentor aqui no Rio das Ostras, Francisco, que está sentado aqui à frente, a pessoa que acredita mais em mim do que eu mesmo, que me deu essa oportunidade de dividir com vocês um pouquinho desse estudo, que, assim como vocês, também faz parte dos meus ensinamentos, né? Da minha prática no dia a dia. Eu não me coloco aqui, senhores, jamais na posição de palestrante. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, e eu me coloco na posição de estudante, né? De pessoas que querem aprender, querem ler um pouco mais. Então quero dividir com vocês um pouquinho desse trabalho que a gente coletou, né, ao longo desse breve tempo, né, de caminhada na doutrina espírita. Bom, falar sobre a oração do Pai Nosso, ela é um grande desafio, né? Imagina, uma oração, independente de qualquer passagem cristã que a gente tenha nos colocado desde a nossa infância, é natural que a gente tenha tido contato com essa oração, mas pela sua beleza e muitas vezes pela sua simplicidade, a gente termina gravando a oração na boca e muito pouco na cabeça. Eu consigo, com muita facilidade, dirigir um carro e fazer o Pai Nosso. Eu consigo, talvez, fazer o Pai Nosso jogando bola, de tão simples que é. Então, o que a doutrina espírita nos fez foi um mergulho, né, em cada um dos seus passo a passo, porque a oração ela é dividida em 7 passos, né? E dentro desses 7 passos, a espiritualidade termina nos orientando a compreender o que de fato Jesus Cristo queria nos passar em cada um desses versos tão belos, né? Porém, antes da gente iniciar falando sobre a oração, a espiritualidade, e esse trabalho ele é retirado da parte de orações do Livro dos Espíritos, né? O trabalho ele é muito fidedigno ao que está escrito lá. Então, antes de falar em si do Pai Nosso, da oração do Pai Nosso, a espiritualidade faz uma breve observação sobre alguns pontos muito importantes. Vamos analisar cada um deles. Os Espíritos vão sempre dito que a forma nada vale. O pensamento é tudo. Dessa forma, nos permite então fazer o Pai Nosso sem emitir qualquer tipo de som, apenas pensando. A comunicação da oração, ela não se dá pelo que emana da boca, ela se dá pelo que a gente emana do pensamento. Segundo ponto, o bom pensamento vale muito mais do que um grande número de palavras. Isso é outra liberdade muito importante. Por quê? Porque dessa forma a gente não criva e nem pune nenhum irmão que, por exemplo, não tenha o dom de se comunicar, ou muitas vezes não tenha sequer o aparelho fonador desenvolvido. Então, uma pessoa que tem alguma deficiência na oratória também pode orar, porque não pertence a ela orar com palavras. Nossa oração é feita com o pensamento. Os Espíritos jamais prescreveram qualquer forma absoluta de oração. Assim sendo, o que nós vamos tratar agora não é uma regra. A oração do Pai Nosso não é uma regra. Ela é um apoio. Ela é uma receita. Você pode usar, mas você escolhe a proporção. Dessa forma, não existe uma forma ideal de orar. A oração é uma conexão pessoal sua para com a divindade, e cada um encontra a sua. Muitas pessoas se sentem muito mais conectados orando quando está cantando. Na Igreja Católica, quem teve a felicidade de participar de cantos e louvores, é muito emocionante. Durante o ato da música, as pessoas se conectam muito forte com isso. Antes de a gente entrar aqui no salão doutrinário, também tinha música, né? Essa que a música tem essa capacidade de nos conectar. Eles apenas sugerem alguns pontos, né, para fixar ideias
e, sobretudo, para chamar a atenção. Quais são? É que dentro dessa operação da oração, o que importa é que nós sejamos claros, que nós sejamos sempre muito honestos com o que se pede. Deus jamais vai fazer qualquer tipo de distinção sobre um irmão que usa palavras belíssimas da língua portuguesa e de um outro irmão que ora calado. Deus não mede essa proporção. O irmão que consegue fazer a oração do Pai Nosso em canto gregoriano, que, a meu ver, é muito lindo, e um outro irmão que reza a oração do Pai Nosso contando contas no seu texto. Deus não mede nenhuma proporção de diferença sobre isso. O que Ele busca é a conexão daquele ato em si. O Espírito reconhece, então, como boas todas as preces que são ditas de coração. Vitor, mas eu não sei orar. É impossível não saber orar, porque o simples fato de pensar é uma oração. O simples fato de pensar é uma oração. E hoje, não somente a espiritualidade ou as religiões têm dito isso para nós, a ciência tem falado isso para nós. A positividade do nosso pensamento é uma oração. A gente emana energia, literalmente energia magnética, e acredita que aquilo vai ser possível. E outros tantos amigos espirituais se conectam com aquele pensamento e falam: tudo bem, eu ouvi, mas eu vi que não emitiu nenhum tipo de voz, não fez nenhum canto, não bateu um tambor, ele não cantou na música, ele não tocou um violão, não importa. O ato de pensar é uma oração. Por isso que a gente tem que ser sempre muito vigilante com o que a gente pensa. E afinal de contas, se a gente está pensando o tempo todo, a gente está dando a oportunidade de estar orando o tempo todo também. Nenhuma oração se impõe a outra. Eu costumava dizer quando criança, falava: minha mãe, eu já rezei, mãe, mas a sua reza de mãe é mais forte do que a minha. Eu continuo acreditando que sim, mas não se impõe. O que acontece é que cada oração tem o seu devido valor. Deus não vai jamais colocar em detrimento uma pessoa que ainda não tem a capacidade de proferir com total eloquência certas palavras, e outra que fala há 20 anos em palestras, né, teve a oportunidade acadêmica de desenvolver a oratória. Deus não mede isso. Assim sendo, a oração do Pai Nosso, ela não se sobrepõe a nenhuma outra oração. Ela é apenas mais uma receita. Vamos rezar a prece de Cáritas, né? Eu, por sinal, conheço também, muito boa. Mas se ela não for feita com o pensamento e a positividade que se quer alcançar, de nada adianta. Assim sendo, a outra pessoa que só ficou calada, pensando no bem da recuperação de um ente querido, foi muito mais atendido na medida do seu mérito do que a outra pessoa que discorreu sem errar nenhuma vírgula da prece de Cáritas ou de qualquer outra que a gente conhece bem. Segundo o apóstolo Paulo, no livro dos Espíritos, uma condição essencial da prece é que ela seja inteligível. E é importante destacar o seguinte: inteligível nesse ponto não tem a ver com a inteligência acadêmica. O inteligível é que você esteja 100% conectado com aquilo que se está pedindo. Isso é inteligível. É você estar ciente do que você está pedindo está sendo alcançado. Eu peço, eu sei que está sendo alcançado. Isso é ter inteligência, é usar da razão para saber que você não está se comunicando à toa. A qualidade principal da prece é ser clara. Por isso, nada adianta, muitas vezes, usar palavras rebuscadas na prece. Quem gosta de fazer, continue. Trazer um vocabulário muito pouco utilizado da língua portuguesa,
numa roda de pessoas que ainda não têm a familiaridade com aquele termo, pode ser mero adorno ou lantejoulas, como a espiritualidade diz. A comunicação, a oração, ela necessita da clareza. Então não adianta, eu costumo, de maneira muito curiosa, eu não sou da área do direito, e se alguém for da área do direito aqui vai me compreender, mas eu não consigo compreender muitas vezes, né, as grandes autarquias judiciárias descrevendo uma peça. Eu falo, isso é português? Essa língua é a mesma língua que eu falo? Porque são palavras tão bonitas que eu não sei o sinônimo que está sendo dito ali. Então aquilo não me acata, né? Eu não consigo compreender. Então não foi claro. Na oração, a gente precisa ter a clareza, seja por pensamento ou seja por palavras. Mais adiante, esse é o destaque importante. Nota-se que algumas preces, por sua simplicidade, são passíveis de volubilidade. O Pai Nosso é uma delas. A gente consegue orar o Pai Nosso lavando louça, sem errar nenhum pedaço. A gente consegue orar o Pai Nosso, às vezes brigando com o filho. Eu cansei de passar na sala de casa, na hora do texto, a minha mãe rezando lá, ela não errava o que estava sendo falado, mas mesmo assim acertava a sandália em mim. Então, é natural que a oração, de tantos anos praticando ela já se transformou em algo muito íntimo da gente. Mas aí é que está o perigo. Ela ficou íntima do aparelho fonador. Ela não ficou íntima do coração. Porque ao falar o Pai Nosso, a gente está falando muitas vezes da boca para fora. E deixa de utilizar uma prece que foi orientada pelo que nós consideramos como o maior ser humano que já passou aqui nessa terra. Então, vale a pena a gente focar um pouco mais nesse detalhe que nós vamos destrinchar agora. Falando dessa oração, a gente pode dividir ela nessas partes. O Pai Nosso, né, onde a gente levanta a nossa oração tentando alcançar essa divindade, pede a Ele a chegada desse tão sonhado reino. E que reino é esse? Pedimos que seja feita a vontade de Deus, e aqui vai ter um ponto muito interessante a trabalhar. Se é da vontade de Deus, eu preciso fazer alguma coisa? Aí todo mundo falou, não, é da vontade dele. Errado. É da vontade dele. Ele não está te impondo, ele só está desejando. Você que sim vai falar, poxa, eu quero seguir por esse caminho. Ele diz, seja feita a tua vontade. Relaxa, já está com ele. Se deu errado, a culpa foi dele. Não, vamos fazer a nossa parte também. Nós pedimos também o pão que nos sustenta, né? E esse pão é interessante, não somente o pão material, é o pão espiritual também. E esse pão está no sentido literal. A minha mãe costumava dizer uma palavra que era interessante: saco vazio não se põe em pé, né? Então você precisa comer, senão você não tem nem o que doar, né, no trabalho. A gente pede o perdão das nossas ofensas. E o que é mais interessante, nesse exato momento a gente se coloca num patamar de muita humildade, porque a gente pede para ser perdoado na mesma proporção, não é nem mais nem menos da forma que eu estou perdoando. Oh meu Deus, sabe como você perdoa aquele seu bem? Não sei, então tu vai ser perdoado do mesmo jeito. Ou então eu vou melhorar o perdão com ele. Isso, melhora, para você ser perdoado do mesmo jeito. Então ali não tem nem mais nem menos. Pedimos depois a proteção, né, para não cairmos em tentação, porque nós somos aferidos e acometidos todos os dias pelas tentações. Muitas vezes a gente se joga até elas, mas elas estão ali. E nos despedimos entregando ao alcance de Deus tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas passagens. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o nome. Vale a pena pedir ao Pai do céu? Para o espírita não existe céu nem inferno. A gente não tem essa divisão. O espírita não acredita no céu e tampouco no inferno. O espírita acredita numa vida contínua, montada por nós e desenvolvida por nós. Então a gente cava e constrói todos os nossos alicerces.
Não há a ideia da salvação num juízo final. A salvação está sendo plantada hoje. Então, eu não quero me salvar. Fique à vontade. Eu quero. Vamos para começar. Me dá o pão, meu Deus, para eu poder andar. Me dá a oração, me livra disso. E assim vai. Mas vale a pena pedir a esse céu? Sim. Por quê? Porque a gente, quando olha a harmonia do universo, o primeiro ponto que cabe para nós é o ponto da razão. Como assim pedir ao Pai Nosso que está no céu? Quem é? A gente olha ao nosso redor e naturalmente a gente compreende a imensidão, a grandiosidade de Deus. Fala, bom, existe alguém ali pronto para me ouvir. Porque tudo isso que está aqui ao meu redor foi construído ao acaso. Alguém fez. Então existe. Eu posso pedir. E se é tão grande para fazer tudo isso, é impossível que não seja grande o suficiente para ouvir o que eu estou pedindo. Então isso traz uma certeza, traz um conforto de saber que eu posso pedir isso. Em todas as obras da criação, desde o ramo de erva até os astros que se movem no universo, é fruto de Deus. Então eu posso ficar tranquilo em pedir a essa energia, que independente das religiões, cada um dá o nome que quer, saber que ali você vai estar sendo atendido, se a prece for clara e de coração. Da boca para fora, talvez seja atendido na medida dos seus méritos também. Cego, portanto, é aquele que não reconhece a obra de Deus. E aí, a gente se enquadra dentro disso. Poxa vida, mas os cientistas que tanto têm lutado por nós, que tanto têm descoberto tantas coisas legais, eles também têm se esforçado todos os dias para dizer que o universo não nasceu dessa criação que se conta nos livros de religião. Tudo bem, é uma forma de acreditar. Mas isso é limitado. É limitado por quê? Porque quando a gente olha para tudo que está ao redor, vem a primeira pergunta, em primeira pessoa: quem? Ou como? A gente não tem essa resposta. Então a gente se coloca no patamar de humildade e fala: bom, se a ciência ainda não conseguiu chegar nesse mundo, eu desço do meu pedestal de egoísmo, de soberba, e faço uso dessa energia que está aí. Porque o que eu estou vendo aí fora, construído naturalmente, é fato. O rio, um detalhe importante que a gente não se atenta: a gente comete todos os dias um ponto, né? E a gente nem cobra, nem agradece o ato de respirar. Só que recentemente nós passamos por uma pandemia onde muitos dos nossos irmãos, tudo que eles mais queriam era respirar. Fala, meu Deus, tem grandeza até nisso, tem milhares de células trabalhando para que eu possa respirar e falar nesse exato momento, sem me preocupar se o oxigênio está sendo transportado no meu corpo. Não preciso me preocupar com isso, não, Vitor. Pode falar à vontade, isso já está desenvolvido. Alguém fez. Então eu fico tranquilo em saber que eu posso pedir a essa energia, porque é grande o suficiente para ouvir uma súplica de um pequeno filho, como nós. Venha o teu reino. Deus deu aos homens leis plenas de sabedoria. Com essas leis faria ele, entre eles, reinar a paz e não a guerra. Eu pergunto: existe alguma possibilidade de algum ser hominídeo estar na face da terra no qual não tenha incluído dentro da sua cabeça as leis de Deus? Não dá. Porque se assim fosse, a gente estaria falando de um Deus punitivo. Você vai para lá, mas vai sem bagagem nenhuma. Não. Todo mundo que aqui está tem gravado dentro da sua própria consciência as leis de Deus. Eu preciso fazer parte do movimento espírita, Vitor? Não. Eu preciso então estudar missionário da Igreja Católica? Também não. Eu não preciso sequer ter contato com algum tipo de livro. As leis já estão dentro da nossa consciência. Deus não furtou de ninguém isso, não tirou esse alicerce de ninguém. Assim sendo, cabe a nós pedir esse próprio reino.
Ele já deu para nós. Se você for discutir ao longo da vida cristã, os 10 mandamentos, ele pode se encerrar no segundo, né? Amar o próximo como a si mesmo. Acabou. Porque a primeira de todas, que é amar a Deus sobre todas as coisas, também tem uma inquietação quanto a isso. Deus não vai receber então quem não amou Ele? Claro que vai. Deus não é vaidoso. Deus não tem vaidade. Olha, parabéns, Francisco. Você fez obras fantásticas lá na terra. Cuidou de muitas pessoas. Mas fica para cá, que eu descobri que tu não me ama. Não, Deus, eu te amo também. Não, tu não me ama não. Tu está fora do meu reino. Então ficamos com a questão somente do amar ao próximo, como a nós a si mesmo, né? É o maior de todos os ensinamentos. Nessa máxima, o forte sustentaria o fraco e não tentaria então destruí-lo, né? Mas o que a gente vê no nosso mundo de egoísmo, no nosso mundo de ganância, é o forte tentar destruir o fraco. Mas na hora que ele faz isso, ele nega completamente o segundo mandamento. Então não dá para o reino chegar até você. Venha a nós o vosso reino, mas o que eu estou fazendo para esse reino chegar até a mim não vai acontecer. Como é que eu sei que isso não vai acontecer? A razão. A lei está dentro da minha cabeça. Então não adianta eu tentar me vitimizar e achar que as coisas não vão acontecer. Não vai acontecer. Eu estou negando a própria máxima do amar ao próximo. Vitor, você quer o reino para si? Comece a amar. Eu só quero o reino. Mas sem amor não dá. A chave de entrada é o amor. Poxa, não dá. Então, tudo bem, uma hora vai dar. Deus deu ao bruto um instinto. Vitor, aqueles que não conseguem pensar e raciocinar, Deus desamparou? Não, deu instinto. E ao homem? A inteligência. A capacidade de discernir entre o bem e o mal. E faça bom proveito disso. Ninguém pode reclamar da ausência da lei de Deus. Não, Vitor, eu nasci num ambiente onde só era guerra e eu não tive contato com nenhuma religião e por isso eu não tenho essa consciência moral que vocês tanto estão pregando aí. Tenho. Se assim fosse, não era nem para estar encarnado, porque então Deus seria seletista. Não, tu vai para lá só para sofrer. Não, se você vai para lá, é sempre para progredir, sempre para vencer. Mas as nossas opções nos desviam desses caminhos. Assim sendo, a espiritualidade no livro diz: não há ninguém na terra que não tenha gravado dentro da sua consciência as leis de Deus. Todos têm. Através de algumas orientações, a gente termina até compreendendo mais facilmente elas, né? E a religião, os cultos missionários, a ciência, ela vem para facilitar essa compreensão, não para afastar. Faça a tua vontade, assim como na terra ou no céu. Se a submissão do filho para com o pai é tamanha, e eu quero colocar aqui que Deus não quer submissão de nenhum de nós, porque se novamente fosse submissão, eu não precisava fazer mais nada, bastava responsabilizar Deus. Não, Vitor, a culpa é sua, não, minha mesmo não, é dele, porque está lá, ó, faça a vontade dele, ele fez a vontade, a culpa é dele, não é, porque o ato não é de submissão. O ato de submissão que se coloca aqui é a compreensão de eu fazer aquilo por querer fazer. Seguir as leis de Deus, você só começa a fazer isso quando você quer fazer, e não porque alguém lhe impõe. Porque se assim fosse, a gente não tinha por que mudar de religião, a gente não tinha nem por que ter religião. Já me impuseram aquela, eu fico naquela. Mas a gente está o tempo todo, né? Migra, sai, volta, acha uma outra que fala mais bonito, tem uma outra que toca uma música mais legal.
mas é da vontade de Deus. Não. A vontade de Deus é que você siga pelo caminho que Ele plantou. Mas a gente tem que escolher se quer ir por lá. O homem a ela se submeterá quando compreender que Deus é a fonte de toda sabedoria. E sem Ele nada pode. Por quê? Quando é que vai chegar isso? Vai chegar isso depois que a gente não aguentar mais de tanto dar murro na ponta da faca. A mão já vai estar tão calejada que fala, meu Deus, não dá mais por esse caminho. Aí eu pergunto, todo mundo que reencarnou aqui já tem essa interpretação nata e clara na nossa cabeça? Não. Então o certo de daqui a pouco é errar. O certo de cada um de nós é errar. Mas o certo da gente não é querer errar. Nós erramos pela nossa ignorância. Mas a gente não quer errar. Porque ninguém quer se ferir. Ninguém quer sentir a dor do flagelo, de uma doença, de um desgosto de um irmão. Mas o certo da gente é errar. É errar porque a gente está aprendendo. E nem esses aprendizados é que eu falo. Por aí eu não vou mais. Eu vou por outro caminho. Opa, perdão. Fará então a vontade de Deus na terra, como os espíritos já evoluídos fazem em outros reinos. É muito romântico isso, né? Espíritos evoluídos. Engraçado, a gente quando começa a estudar o espiritismo, dá a impressão de que a gente está tratando de uma comunidade celestial que já nasceu celestial, que ele já nasceu com asas, que ele já nasceu brilhante, que ele já nasceu sem carne. Não, ele passou por aqui. Esses espíritos aí evoluídos, ele esteve sentado na mesa da nossa sala, ele já dividiu com a gente muitos dos nossos caminhos. Vitor, então o meu nome pode estar lá no meio? Pode não, vai estar, mas quando eu começar a fazer a vontade de Deus, então não quero fazer, é meu direito, eu não quero fazer. Perfeito, Vitor. Quando você começar a fazer assim como eles já fazem, aí você vai estar naquela comunidade. Não tire o mérito deles, eles optaram por estar lá, eu optei por estar aqui. Então não há otimismo nesse entendimento, há querer, né? Dai-nos o pão de cada dia. Esse ponto é interessante, né? Jesus tem colocado para nós aqui na terra a necessidade da gente ter que se alimentar de fato, materialmente. Quando eu falo materialmente, é comer o meu pão. Sem isso eu não consigo ter força para ir trabalhar amanhã. Eu não consigo ter forças para carregar um irmão se ele estiver caído no meio da rua, porque eu caio junto com ele. Mas ao carregar aquele irmão, eu preciso também estar certo do que eu vou passar para ele, porque ele pode estar caído no meio da rua, não por fome, mas pode estar caído no meio da rua por um desenganado. Quando os médicos costumam dar aquela notícia triste para a nossa família, como nós chamamos, desengano, né? Está desenganado, né? Quando desengana de um familiar, ele não está passando fome, eu estava. Então a gente percebe numa mesma cena que o pão da fome e o pão da fome espiritual são os mesmos. Eu preciso dos dois. Eu consigo através do trabalho. E entenda, esse trabalho não é o trabalho do labor somente, é o trabalho da ajuda. Quando eu trabalho, eu estou ajudando, seja na empresa, seja na palavra, eu estou ajudando. É isso que começa a me nutrir. Eu peço então na oração do Pai Nosso, dai-nos o pão de cada dia. A pergunta: alguém aqui sabe fazer pão? Mesmo caseiro? Talvez alguns saibam, mas eu não sei. Aí Deus fala: então eu tenho que te dar o pão? Não, eu vou te dizer onde tem, e você vai lá. E por onde é? É por aqui. Ah, por ali eu não vou. Ah, tudo bem, mas o pão está lá. O pão que tu acabou de pedir existe, e ele está bem ali. Vai lá, Vitor.
Olha, não quer ir lá, tem outro lugar. Ah, lá eu também não vou. Olha, Vitor, vai bater a fome, os erros vão acontecendo. Vão acontecendo. Até o momento que eu falo, eu vou. Eu começo a estar submisso a Deus? Não. Eu começo agora a querer seguir Ele. Então eu peço todo dia pão para me alimentar e peço todo dia pão para me mentalizar. Cristo afirma que o homem tirará da terra o alimento com o suor da própria pele. Quem falou isso foi simplesmente Ele. Vitor, você precisa trabalhar então para se manter neste planeta. Sim, outros talvez não precise esse modelo de trabalho. Talvez você precise de um outro modelo de trabalho, mas aqui nesse planeta, para comer tem que ser desse jeito. Ah, mas amanhã amanheceu chovendo, não vou não. Não, direito seu. Mas está aí, ó. O caminho do pão tem que acordar cedo para ir trabalhar. Mais à frente. No entanto, nem a esses mesmos, e eu falo isso aqui, aquela pessoa que não quis ir, Deus abandona. Porque se assim fosse, pessoal, como é que seria o caso dos nossos irmãos que nasceram deficientes ou com alguma deficiência motora, onde ela não consegue sequer sair da cama? Eu sou fruto de uma família que tem pessoas assim. E há 19 anos eu me pergunto, meu Deus, quanta força de vontade por comer esse pão. Há 19 anos esse meu primo não desiste. Eu falo, meu Deus, não é possível. Quanta vontade de viver, quanta vontade de comer o pão. Ele pede todo dia. Só que ele pede como? Se ele não pode fazer o pão. Até nesse momento Deus não abandona nenhum. Alguém faz o pão para ele. E assim ele vai levando a vida estável e vegetativa. Antes de queixarmos da sorte, inquiramos de nós mesmos se ela não é obra nossa. E a gente tem muito costume disso, né? Por isso que na oração, falando lá atrás, né? Seja feita a tua vontade. Muitos dos flagelos que a gente passa é a gente mesmo que criou. É muito fácil cair na realidade. E por isso Deus deu a razão. Para que a gente depois não comece a mentir para nós mesmos. Não, eu não fiz isso, foi você. Então, tem um outro caminho? Tem, faça diferente. Cuidemos então de saber se não teríamos estado nas nossas mãos evitar qualquer tipo dos flagelos que nós estamos vivendo hoje. Esse flagelo que a gente está vivendo hoje nasce em uma ação muito simples nossa: o pensamento. Muitas das coisas que nós estamos pensando de negatividade vai minando a nossa certeza. E aí é nessa hora que a gente se coloca no estado de humildade e fala: meu Deus, me dá o pão da compreensão, o pão da certeza, o pão de querer ajudar o meu próximo, para que eu não tenha sequer tempo de pensar nesses desativos, né? Já que estamos todos submetidos à lei do trabalho aqui na terra, dai-nos a coragem e a força então. Porque se assim for, eu pergunto, quantos de nós aqui teria coragem de receber uma proposta de trabalho amanhã para ser o agente prisional em Bangu? Ah não, Vitor, peraí, aí já é pedir demais. Por quê? Lá dentro tem um bocado de gente que também está correndo atrás do pão. Ah, mas está correndo atrás do pão de um jeito muito difícil. Está errando que nem eu aqui fora. Eu preciso de gente para cuidar ele, para lavar a cela. Não, isso aí eu não quero. Então me dá coragem, Senhor, para encarar isso. A gente pede na oração do Pai Nosso: dá-nos o pão de cada. A gente pede. Deus não está impondo para ninguém, tá? Eu estou pedindo, meu filho, chegou a oração aqui, ó, o e-mail do Márcio, né? Tá? Vou já responder. Aí chega a resposta do e-mail: não quero. Mas Márcio, você acabou de pedir, não foi você mesmo? Foi. Então clonaram a tua senha, mas que chegou aqui, chegou. E a gente não quer encarar isso. Está na hora de ser mais fidedigno e honesto com o que se pede também. Assim pedimos ao Senhor o pão de cada dia. Isso é o meio de adquirirmos pelo trabalho as coisas necessárias à vida.
uma vez que ninguém tem o direito de reclamar o supérfluo. Nunca vai faltar. Nunca vai faltar. Pode não ser o que tu gostaria de ter, mas o que tu necessita para ter, tu já tem. Nunca vai faltar. Mas se trabalhar se torna algo fisicamente impossível, pedimos o pão da divina providência. Está aí o caso desse membro familiar nosso. Não consegue trabalhar. É triste essa palavra, porque o vegetal se doa muito, né? Ah, a pessoa está em estágio vegetativo, não faz nada. Poxa, o vegetal dá sombra, dá alimento. A gente está até reduzindo a capacidade do vegetal, né? Na verdade, a pessoa não consegue trabalhar. Cabe ao que nessa hora? A providência de Deus. E não falta. 19 anos comendo pão. Nunca falta. Pai e mãe já estiveram desempregados muitas vezes e nunca faltou o pão. Eu fico espantado com isso. Nunca faltou. Se estamos submetidos às mais duras provas, mal grado de nossos esforços, está na hora de começar então a aceitar, sem um julgo. Porque se começarmos a julgar e reclamar, por que eu estou pedindo pão? Por que eu peço a prova? Meu Deus, me dê a prova. Então por que eu peço? Para reclamar? Não faz sentido. Então é na hora de começar a mudar, através da razão, da inteligência, esse estágio de reflexão. Por fim, pedimos o pão que afaste, no pão que afaste igualmente do nosso espírito a ideia de negar a tua justiça. É muito fácil para nós, né? O homem é muito frágil ao longo do tempo, ele vai tomando forma e consciência, mas é muito frágil. A gente faz isso na nossa família. Semana passada eu fiz uma conta e errei um sinal. Só que o sinal, se eu boto o sinal certo, ia para cá. Eu boto o sinal errado, a ponta ia para lá. Era muito mais fácil dizer que o computador errou. Não, foi o computador que errou. Esse computador mesmo faz cada uma. Sabe por quê? Porque a gente não tem coragem de começar a se auto-reconhecer. Não, meu Deus, foi eu sim. E eu não quero mais isso. Por isso eu vou me esforçar. Para quando esse pão chegar, eu me alimentar desse pão da melhor forma possível. Caso contrário, é melhor parar de pedir. Pular essa parte aqui. Pedimos a Deus então que nos conceda força para apagar de nossa alma todo o nosso ressentimento, todo ódio e todo rancor. Falei agora há pouco o quanto o nosso pensamento negativo nos atrapalha, o quanto ele machuca a carne da gente. E é mais ou menos assim. A oração do Pai Nosso é tão simples que eu consigo rezar ela pensando em outra coisa. Eu consigo rezar ela e fazer uma conta de 2 mais 2 dando 4. Eu tenho certeza que aqui milhares de pessoas também vão conseguir. Aí fala, Vitor, o que tu fez de melhor? A conta. A conta deu certinho, 4. Mas tu viu o que tu acabou de pedir? Cara, já fiz tantas vezes que eu já nem sei o que eu pedi. Mas a conta está certa, não está? Então a gente não está mais concatenado com isso. Muitas das vezes a gente se prostra a querer orar ao Pai Nosso com um pensamento ainda cheio de ódio. Não vai dar certo nunca, né? É a ideia do sinal. Negativo para lá, positivo para cá, para separar. Importante ressaltar que constituem nossas provas terrenas as perseguições dos maus que nos afligem. Aí, eu gosto muito dessa passagem, porque em todas as religiões que eu já passei, tem sempre essa ideia de inimigo, do inimigo de lá e o amigo daqui. Não existe isso. Na hora que eu grito para o lado e digo que é meu inimigo, eu estou literalmente chamando um outro filho de Deus de inimigo. Mas que Deus é esse que produz inimigo? O problema está em nós. A relação é direta. Não tem nada a ver com Deus. É nossa. É amanhã. É o filho com a mãe, o marido com a esposa, o chefe com o subordinado e vice-versa. O subordinado com o chefe é nossa. Não tem nada a ver com Deus, não tem nada a ver com o inimigo. Em vários textos que a gente lê da doutrina espírita do Evangelho,
Tem essa palavra. Não tem como ter inimigo. Se o reino é de Deus, é muito melhor para mim enxergar ele como um algoz do que enxergar um irmão que eu preciso melhorar minha relação com ele. Não, cara, eu não vou falar lá com ele porque ele não gosta de mim. É muito mais fácil, eu me afasto. Não, cara, é melhor tu ir lá falar com ele. Isso é difícil. Esse pão eu não quero comer, mas eu estou pedindo todos os dias. Bendigamos então a mão que fere e humilha. Graças a Deus aparecem esses irmãos que eu não quero chamar de inimigo, mas que assim como eu, é tão ignorante, que não sabe o que está fazendo. Ele não sabe o que faz e eu não sei nem como recebo. E aí briga. Mas que bom que existe essa desavença, para que eu possa tratar em mim e nele o tão sonhado reino que eu estou pedindo lá atrás. Assim se explica o final de todas as anomalias aparentes na vida. É a luz que se projeta sobre o nosso passado e o nosso futuro, sinal evidente da justiça soberana e da infinita bondade de Deus. Já acabando a oração, não nos deixe cair em tentação, a gente pede a Deus a força, porque a gente acabou de dizer que esses ditos irmãos que são meus inimigos, eu não sou inimigo dele. Porque se for perguntar lá para ele, não, o Vitor que é meu inimigo, não, ele que é meu inimigo. Quando na verdade, ninguém é inimigo de ninguém. São dois irmãos andando na seara do progresso e tentando chegar. Aí um tropeça numa pedra e grita, pô, não grita, está reclamando. Aí começa a desavença. A gente não quer tratar. A gente não quer se tratar. A gente não quer seguir o que já está dentro da nossa cabeça, as leis de Deus. Já está aqui dentro, eu não quero usar ele. Eu quero estar lá naquele reino angelical, onde todo mundo tem asa, e que segue as leis de Deus, mas eu não quero passar de ter que melhorar minha relação com meu pai ou com a minha mãe. Eu não quero passar por isso. Eu prefiro chegar no juízo final e dar a sorte do dado sair com o meu número. Não, Vitor, tu passou, seja bem-vindo. Isso não vai acontecer. Por sermos ainda espíritos imperfeitos encarnados aqui na Terra, para expiar nossas faltas e melhorar, reside em nós a causa primária do mal. E os maus espíritos têm total percepção e buscam em nós esses pendores. Esses maus espíritos, quem são? Pode ser eu? Lógico. Sou eu mesmo, não tenho um mau espírito de lá. São todos nós. O livro está falando é da gente. É o Vitor que passou na frente de uma pessoa no trânsito. É o Vitor que fechou uma outra pessoa e que depois foi dar uma palestra na casa espírita. Olha, foi ele mesmo? Foi. Pode estar sentado por aqui a pessoa que eu tranquei, talvez. Mas eu não quero ser o mau espírito. Eu quero ser a pessoa que o mau espírito perturba, né? Porque eu sou bom. É bem isso, né? É chocante a oração, mas leva a gente a refletir sobre esse ponto. Cada imperfeição é uma porta aberta à influência. A influência deles, a nossa. Se eu sou desse jeito, naturalmente eu vou atrair para perto de mim o meu semelhante. Avançar aqui. Pedimos a Deus então que nos ampare em nossas fraquezas, inspirando-nos pelos nossos anjos guardiões. Esses que estão lá na frente, que usam asa, que são 100% luz, eu pergunto, eles já trancaram a frente de alguém? Eles já derrubaram alguém no cavalo, nas antigas brigas lá de trás? É lógico que sim. Nós nascemos simples e ignorantes. Nenhum espírito nasceu perfeito. Só a causa primária. E nós não somos ela. Estamos caminhando para lá. Então esses espíritos angelicais já derrubou a gente na rua. Já traiu. Já maldiz sobre alguém. Já excomungou outra pessoa e hoje é anjo. Ele não cansou, né? Tantos anos apanhando, não quero mais não, por aquele caminho mesmo que é melhor. Está na hora da gente começar a cansar também. O mal não é obra de Deus. Eu não vou nem ler o resto, porque o resto já é redundante. Se não é de Deus, o mal só pode ser de alguém. É bem fácil dizer de quem é.
O mal não constitui para ninguém uma necessidade fatal e só parece irresistível aos que nele se comprazem. Isso é muito legal. Eu só continuo fazendo mal porque eu gosto, não é porque eu não gosto. O dia que eu não gostar, eu me afasto. Todo o mal que a gente faz todos os dias uns para os outros, há prazer nisso. Mesmo que inconsciente, há prazer em fazer o mal para os outros. Caso contrário, a gente não ia querer isso. E que assim seja, já faltando só 5 minutos, afirmamos a certeza então de que todas as coisas que nos escapam à compreensão, a gente entrega na mão da divindade, que sempre vai saber o que fazer. Eu peço a todos vocês aqui que a gente possa suplicar então por essa misericórdia e aceitarmos com muita tranquilidade. Nós não temos a resposta para tudo. Não sofra por isso. Mas há, lá na primeira parte, o Criador de tudo tem. Então, é melhor seguir por onde está a resposta do que eu tentar achar o que eu já tenho certeza que eu não vou achar. Essa apresentação, ela termina com uma música, tá? Queria colocar então para vocês e faz parte dessa reflexão também, tá bom? Termina, espero que dê certo. Tentei caprichar, que agora isso vai acontecer. Tem que ligar o outro lá, né? Yes, I
Muito obrigado, pessoal.